Olá pessoal, tudo bom? Mapeando Direito voltando ao ar depois de 4 meses, né, parado. Infelizmente tive que dar um tempo mesmo, muita coisa acontecendo, mudei de local que trabalhava. Agora aula presencial comigo lá na AlphaCon, super legal, uma turma muito legal de trabalhar lá. Também no online lá do Nova Concursos, né? Recentemente gravei um curso completo do novo CPC para eles, ficou muito bom. Mas eu tive que dar um tempo nesse projeto do Mapeando Direito, estou retornando agora, tá joia? E justamente para começar de novo, não é? Resolvi sair lá do meu mini estúdio que fica na minha casa para vir passear um pouco aqui por São Paulo. Estou no Centro Cultural de São Paulo, aqui na Rua Vergueiro, pertinho da minha casa, a propósito. Queria fazer uma externa, né? Tá um maior sol lá fora, meu quente pra caramba. Vamos fazer aqui na sombra mesmo, tá joia, pessoal? Vamos falar dos princípios implícitos da administração pública brasileira, tá joia? Deixa eu colocar aqui o meu cronômetro rodando, porque senão a gente se perde, não é? Os princípios implícitos da administração são aqueles que não estão escritos na Constituição Federal, tá joia? Vamos falar de apenas alguns. Se a gente for olhar na doutrina, é muito princípio que os grandes estudiosos listam pra gente. Vamos falar de alguns. Vou começar com supremacia do interesse público, tá joia? Supremacia do interesse público caracteriza a administração pública brasileira. E é um princípio simples quando você vai encarar um concurso público, tá joia? É fácil. No choque entre o interesse do privado e o interesse da administração, vai sobressair o interesse da administração, porque a administração representa a coletividade. A grande discussão sempre será o que é o interesse público, não é? Exemplo simples de entender: desapropriação do imóvel para construir uma nova estação de metrô, né? O dono do imóvel não vai gostar da ideia de ter que sair dali para dar lugar a um buraco com uma escada rolante para o acesso a uma nova linha de metrô, mas certamente ele vai concordar sobre a necessidade pública, o interesse público em ter mais linhas de metrô numa grande metrópole como São Paulo, tá joia, pessoal? Então, supremacia do interesse público, simples: o interesse do público sobressai sobre o do privado, tá joia? Correlato à supremacia do interesse público tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? O interesse público não pertence ao agente público, né? O administrador, o gestor, ele está ali, seja por uma relação de servidor, ou seja, uma relação estatutária, ou por uma relação política, que é o caso do mandato eletivo. O gestor público, ele está administrando o que não lhe pertence. Logo, ele não pode tratar a coisa pública como se fosse sua. Ela está indisponível ao administrador, como se fosse privado. Aquilo é público, ele não pode simplesmente fazer o que bem entende. Então, correlato à supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público. Quando você tiver tempo, dá uma estudada na diferenciação entre interesse público primário e secundário para complementar essa ideia, tá joia, pessoal? E outros 2 princípios importantíssimos, princípios implícitos da administração. Anota aí: razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade é simples num concurso público e extremamente complicado se você tiver que estudar mais a fundo. Num concurso público, onde vai aparecer lá alternativas ou uma assertiva certo, errado, verdadeiro e falso, você vai relacionar o princípio da razoabilidade com bom senso, né, e proibição de excesso. Então, olha só: ter bom senso nas condutas e proibição de excesso. Isso forma a ideia do princípio da razoabilidade. E junto com a razoabilidade vem o princípio da proporcionalidade. E a proporcionalidade você vai entender a partir de 3 requisitos, 3 ideias, tá joia? Necessidade, adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Sempre que vai realizar uma conduta, o gestor público, o administrador público, ele tem que pensar: isso é necessário para o interesse público? E o que eu estou fazendo é adequado ao interesse público? Necessidade e adequação, 2 palavras que vão sempre acompanhar o princípio da proporcionalidade. E a proporcionalidade em sentido estrito é negar Maquiavel, tá? O fim não deve justificar os meios. Os recursos, os instrumentos que o administrador público for utilizar para alcançar um ato administrativo final devem ser tão razoáveis e proporcionais quanto este ato final. Esses são os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tá ok, pessoal? Beleza, valeu. Fechado esse assunto, nos vemos num próximo programa. Vou aproveitar que estou aqui no Centro Cultural, fazer mais algumas coisas. Acho que eu vou falar um pouquinho sobre ato administrativo. Tá joia, pessoal? A ideia administrativa, eu vou fazer várias pequenas mini aulas aí de aproximadamente 4 ou 5 minutos, como tem sido, tá ok? Valeu ver vocês de novo. Mapeando Direito tá de volta no ar. Espero que dessa vez não fique mais
4 meses offline não, tá joia, galera? Muito obrigado, até daqui a pouquinho, ou sei lá, até outro dia. Tchau, tchau.